12 horas e 52 minutos, o que ocorreu no município de Godoy Moreira? Nós recebemos uma informação de que um suposto advogado teria sido contratado pela Câmara de Vereadores do município de Godoy Moreira e acabou aplicando um golpe, porque ele não era advogado. E acabou também, além do golpe, que o prejuízo seria em torno de 24, 25 mil reais, o prejuízo em dinheiro não seria o pior. O mais grave é que esse suposto advogado induziu os vereadores a cometer erros e certamente esses vereadores serão alcançados pelo Tribunal de Contas porque cometeram atos ilegais orientados por um advogado que não era advogado. A informação é que ele foi estudante de direito ou seria bacharel em direito, mas ele não teria autorização para advogar porque não tem a OAB. E com isso, os vereadores lá de Godoy Moreira estão preocupados com o que pode ocorrer daqui para frente. Ele teria ajudado os vereadores a promover a separação, a divisão ou a independência da Câmara de Vereadores, que sempre foi atrelada ao Poder Executivo. Então, eles promoveram a independência para separar a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, do Poder Executivo. E tudo isso agora está sendo questionado. O advogado teria até pego uma procuração do presidente da Câmara e transferido dinheiro dos servidores da Câmara Municipal direto para sua conta bancária. Ao se verificar, se constatou que o suposto advogado já tem passagens pela polícia, inclusive já teria até cumprido pena esse suposto advogado. Mas vamos entender como é que os vereadores acabaram caindo nessa armadilha lá no município de Godoy Moreira. Na linha com a gente, o Cirineu Pereira, ele que é presidente da Câmara de Vereadores de Godoy Moreira e vai trazer para a gente alguns detalhes. Cirineu. Bom dia, Berimbau, bom dia, ouvintes da Rádio Nova Era, e um bom dia especial aos ouvintes aqui de Godoy Moreira. Agora sim, Cirineu, nesse episódio que aconteceu aí no município de Godoy Moreira, eu recebi aqui a informação que vocês teriam procurado a Delegacia de Polícia São João do Ivaí para registrar um boletim de ocorrência contra um indivíduo, um cidadão, ou sabemos lá o que é, uma pessoa que apareceu aí dizendo que era um advogado. Realmente isso ocorreu, Cirineu? Berimbau, nós temos um impasse aqui em Godoy Moreira com relação à administração da Câmara. A Câmara tem administração vinculada com a Prefeitura e a gente tentando a descentralização da Câmara. Para isso, nós precisávamos de uma assessoria jurídica e contábil, né? E conversando com alguns amigos de Vaiporã, através do nosso companheiro lá, o Jafer Ferreira, ele acabou informando um amigo dele que era muito bom nessa área, o Dr. Samuel Mariano. Então, ele veio com o Dr. Samuel Mariano em Godoy Moreira e nós realizamos umas pesquisas com relação à documentação da Prefeitura e com a Câmara. E o Samuel, ele acabou se inteirando muito do assunto, pegando bastante detalhes aqui da Prefeitura e da Câmara, e acabou que a gente efetuou um contrato com ele. Até depois nós descobrimos que o contrato ficou bastante irregular, porque ele apresentou somente a empresa dele como S. Mariano, assessoria lá da Fazenda Rio Grande. Sei. E, na verdade, ele é muito inteligente, ele acabou gerando os processos para a gente aqui, assim, muito rápido, né? Inclusive, ele acabou conseguindo para nós o duodécimo da Câmara que o prefeito repassava. Agora a contratação desse advogado, ele deveria ter organizado uma licitação ou a Prefeitura poderia ter contratado ele, a Câmara poderia ter contratado ele diretamente? Ele também teria burlado isso aí? Como é que foi, Cirineu? Berimbau, nós sentimos lesado porque ele acabou levando a gente dentro do Tribunal de Contas, com a esperteza dele, e lá no Tribunal de Contas nós falamos com o advogado do Tribunal de Contas, ele se passou lá dentro também por advogado, e a gente acabou tendo aquela confiança de até efetuar alguns pagamentos para ele. Porém,
ele acabou lesando a gente numa procuração que ele pegou minha, para ele ir até a Caixa Econômica Federal e INSS fazer o pagamento dos encargos de alguns consignados que ficaram para trás na folha de pagamento. E ele demorou um pouco para apresentar os comprovantes do INSS e da Caixa Econômica. Nós começamos a cobrar ele por onde que ele sumiu. E o pagamento, e nós fomos até o banco pegar microfilme do cheque e nós descobrimos que os cheques foram parar na conta dele. Sim. E a partir daí, ele sumiu, perdeu o contato. Não atendeu mais telefone, não respondeu e-mail nem mensagem. Agora, essa questão do duodécimo, da divisão da Câmara aí, que a Câmara é vinculada à Prefeitura, foi ele que viabilizou tudo isso, que organizou tudo isso? Sim, ele, com a esperteza dele, e ele tem uma experiência em advocacia, porque me parece que ele estudou, ele é um bacharelado, ele só não tem OAB. Sei. E ele agilizou tudo, inclusive dentro da lei, elaborou um requerimento para mim, para que eu apresentasse ao prefeito, repassando o duodécimo, né? E lá no Tribunal de Contas, consta que a Câmara é centralizada e ela não descentraliza no meio do ano. Só esse ano. E ele, inclusive, ele foi no Tribunal de Contas umas 2 vezes e garantindo para a gente que a descentralização da Câmara, que a gente quer tornar tudo e fazer o nosso trabalho. Mas tudo não passou de uma falsa e nós acabamos de parar na delegacia, obviamente que para defender, né, a região. E para expor e esclarecer que a mesa diretora é responsável pelas despesas, pelos financeiros que foram gastos. Então, os nossos companheiros vereadores, funcionários, eles não vão ter nenhum prejuízo. A mesa diretora já assumiu, já está viabilizando aqui as formas de ressarcimento do dinheiro dele. Agora, vocês conheceram ele então através de Ivaiporã. Você falou depois com o Jaffer, que é uma pessoa conhecida lá em Ivaiporã, que já foi vereador, né, já tem ligação política lá com o município. Você já chegou a conversar com o Jaffer para perguntar de onde apareceu esse rapaz, quem que é ele? Você não teve mais esse contato, Cirineu? Efetuamos vários contatos com o Jaffer, inclusive ele atendeu e nos respondeu que ele também deixou de ter contato com esse suposto advogado, o Samuel Mariano. Agora, a gente não sabe qual que é a ligação entre eles, se ele já conhecia o Samuel já há bastante tempo, ou se isso tinha sido recente também. O que ele ressalta é que ele também não tem mais contato com o Samuel. Agora, Cirineu, a atitude de vocês, então, foi procurar a delegacia de polícia. Lá na delegacia parece que já existe informações de que esse rapaz já teria problemas com estelionatos aí pelo Paraná, né? Berimbau, nós fomos muito bem atendidos ali na delegacia de São João, através do delegado lá em exercício. Ele levantou a ficha desse suposto advogado, o Dr. Samuel Mariano. Ele já tem ele já cumpriu uma cadeia aí no primeiro semestre de 2013 por danos aqui na região de Ivaiporã, e a ficha dele de estelionato ela é um pouco extensa já, tá? Sei. Agora, então, a atitude de vocês é procurar, até porque, né, os vereadores, a presidência da Câmara, a mesa diretora, agiu achando que tinha contratado realmente um advogado, que era uma pessoa que estava prestando uma assessoria jurídica, e agora, na verdade, vocês vão ter uma certa dor de cabeça para resolver tudo isso, mas é claro que tem que jogar limpo aí com a comunidade, com a população, esclarecer tudo aquilo que ocorreu. Vocês já procuraram a polícia, e todas as providências que tiverem que ser tomadas, serão tomadas a partir de agora, né, Cirineu? Com certeza, Benimbal. Inclusive, como eu falei agora há pouco, a mesa diretora já se prontificou, nós vamos pagar os encargos, vamos ressarcir os encargos lá de INSS dos funcionários vereadores e mais os consignados que já foram descontados da folha deles, que não foi repassado para a Caixa, né? Então, para que eles não tenham nenhum problema financeiro
Obviamente que a mesa diretora, através do presidente, vice-presidente, primeiro secretário, a gente já se reuniu, já fez os cálculos lá do ressarcimento e com certeza não efetuar esse ressarcimento. O INSS, o problema é que durante um mês ele pegou esse recurso e não depositou na Caixa, seria isso, né? Sim, ele pegou uma procuração minha, calculou o valor do consignado que não teria sido pago no dia da folha de pagamento, e ele pegou uma procuração minha registrada e ele foi até a Caixa Econômica, se diz que foi até a Caixa Econômica e efetuou o pagamento consignado, porém não apresentou o comprovante para a gente. Qual que o valor que daria isso aí, o Cirineu? O consignado, 4.300 e alguma coisa, e ele errou nos encargos, os encargos eram 7.000 e pouco, e ele pegou uma despesa de um cheque de 4.600 e alguma coisa para os encargos. Então, nos encargos ele errou. Sei. Mas esses cheques estão todos os dois na conta dele, conta pessoal, inclusive. Sei. E o prejuízo que vocês efetuaram algum pagamento pelos serviços que ele supostamente prestou, qual que seria o prejuízo total dessa passagem aí do suposto doutor Samuel aí pela Câmara de Vereadores? Berimbau, nós efetuamos um contrato com ele de prestação de serviço de assessoria jurídica e contábil, né? Ali interno, na contabilidade, existe uma pendência ali de 7.000 e dois pagamentos de R$7.000, então são R$14.000. Isso, daí com certeza nós teremos problema lá na frente do Tribunal de Contas, né? E com certeza, futuramente nós vamos ter que ressarcir, mas a mesa diretora está disposta a ressarcir o que for aí pela frente. Exato. Então seriam 14 mil que seria o contrato com ele, mais esses 4.000 e poucos que é do INSS. 4.000 e pouco do INSS e mais 4.600 e pouco que é o dos encargos do INSS. É provável, no total isso aí está dando 23, quase 24 mil reais o prejuízo com ele. 24 mil. Então tá bom, senhor. A gente, é claro que a gente vai continuar acompanhando isso. Às vezes, quando você também, conforme o desenrolar dos fatos, aí você precisa de prestar contas aí para a comunidade, a gente está aqui à disposição. E só mais uma última pergunta, em relação a essa questão do desmembramento da Câmara, da Prefeitura. Então, todo esse processo agora está anulado e a Câmara de Vereadores volta a ser vinculada à Prefeitura. Seria isso? Berimbau, como a centralização da Câmara, o Tribunal de Contas não descentraliza no meio do ano, então nós acertamos ali com a contabilidade e o RH da Prefeitura, que o prefeito repassaria o 12º para a conta da Câmara, a gente fazia os requerimentos das compras, passaria pelos empenhos, né? O pagamento viria até a mesa diretora para que fosse feito o pagamento através do gerenciador do banco, com a conta da Câmara, e em seguida o comprovante de pagamento voltaria para a finalização lá do processo licitatório ou de pregão, alguma coisa assim. Senhor, a gente está aqui então à disposição, qualquer esclarecimento que você precisar fazer, a gente também abre aqui os microfones da rádio, até para que a população possa continuar bem informada, porque, como você está alegando aí, não foi uma má intenção dos vereadores, os vereadores acabaram sendo também vítimas, né, desse influenciado aí, porque tinha uma pessoa influente que indicou, então vocês não tinham dúvidas que estavam conversando, estavam contratando um advogado. Então qualquer comunicado a gente vai estar aqui sempre à disposição, tá bom? Obrigado, Berimbau. Então fica um alerta aí para a região Vale do Ivaí, cidadão por nome Samuel Mariano, muito boa pinta, muito bem vestido, muito inteligente por sinal, mas a inteligência dele é no estelionatário. E com certeza, Berimbau, a mesa diretora está, como eu comentei agora há pouco, está se responsabilizando por qualquer dano, aí, inclusive financeiro. E eu te agradeço pela oportunidade, de esclarecimento, porque você publicou a matéria dias atrás, através do Jaffer e do Dr. Samuel Mariano, sei. E a Câmara já estaria descentralizada. Então, na verdade, o Tribunal de Contas orienta que a centralização continua, porém, a autonomia da mesa diretora seria nesse sentido.
efetuaria as compras, fazia os requerimentos para contabilidade na interna, e passaria todo o processo dentro da prefeitura e vinha para a mesa diretora somente para efetuar os pagamentos. Então a autonomia da Câmara continua com a gente, a autonomia dos pagamentos, até o começo do ano a gente conseguir descentralizar e fazer o nosso trabalho do legislativo para que possa haver independência dos poderes, sem prejudicar ninguém. Agora nós ficamos em alerta e alertamos toda a região aí, Vale do Ivaí, para que isso não venha acontecer na nossa região do Vale. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, tá bom, Cirineu? Obrigado, bom dia, Berival, bom trabalho, agradeço, bom dia. As informações então do Cirineu Pereira, ele é vereador no município de Godoy Moreira, e realmente uma situação constrangedora e complicada, né? Porque a Câmara de Vereadores contratou alguém que não era um advogado, que era, na verdade, segundo, pelo menos o que se apurou até agora, e segundo até o próprio vereador, a própria delegacia teria informado, que eles contrataram um estelionatário, ao invés de contratar um advogado. Foram orientados, né, o Cirineu conhece políticos aí da região, disse que teria tido contato lá com o Jaffer da cidade de Ivaiporã. Eu falei com o Jaffer de Ivaiporã. O Jaffer, ele já trabalhou na prefeitura, né, porque Papim foi prefeito, até porque ele é genro, né, do Papim. A esposa dele já foi a presidente, já foi a chefe da Regional de Saúde de Ivaiporã, e ele também foi vereador em Ivaiporã e foi candidato a prefeito em Ivaiporã. O Jaffer diz que conhece realmente o Samuel, mas diz que jamais sabia que ele era um estelionatário. O Jaffer também revelou que ele já morou em Ivaiporã, que agora mora em Curitiba, e que ligou para ele dizendo que estava trabalhando no escritório de advocacia em Curitiba, e que pediu se o Jaffer não tinha informações de alguma câmara ou prefeitura que estivesse necessitando de assessoria jurídica aqui na região. O Jaffer disse que, conhecendo o rapaz, que ele já morou em Ivaiporã, indicou para alguns municípios, Jardim Alegre, Ariranha, outros municípios aí da região, entre eles Godoy Moreira, mas que jamais sabia que ele era um estelionatário, que ele não era sequer advogado. Foi o que disse por telefone o ex-vereador de Ivaiporã, o Jaffer Sagansky. Então a situação agora ainda vai gerar muita polêmica, isso ainda vai para a justiça, ter um boletim de ocorrência, descobrir que cometeu um erro e ressarcir os prejuízos na Câmara de Vereadores não vai aliviar a situação dos vereadores de Godoy Moreira junto ao Tribunal de Justiça, que um erro foi cometido e alguém tem que pagar por esse erro que se cometeu. Então, no entendimento do Tribunal de Justiça, os vereadores que deveriam ter observado isso antes de contratar, né, para ver se essa pessoa realmente era um advogado, mas eles confiaram totalmente, porque tinha uma indicação, confiaram totalmente na pessoa que contratava, essa pessoa mesma que viabilizou a forma de contratação, que foi totalmente irregular. Resumindo, situação complicada da Câmara de Vereadores lá do município de Godoy Moreira. Faço um alerta aqui porque ele foi apresentado a outros municípios. Quem sabe daqui a pouco vai surgir também informações de que outros municípios o contrataram. Lá em Godoy Moreira, por exemplo, teve outras pessoas lá, cidadãos comuns, que o contrataram também para fazer alguns serviços, como, por exemplo, prestação de contas de partido, né? E são pessoas que agora também estão com dor de cabeça porque contrataram um estelionatário, a princípio, né? Um suposto estelionatário, porque a gente não conseguiu falar com esse rapaz ainda. 13h11 agora. No som da melhor emissora do estado, você está ouvindo Informativo Nova Era.